Então bora pro dia 9. Vamos lá. Bom, eu vou pular a parte da historinha. E basicamente nesse problema a gente vai ter um disk map, que basicamente significa como é que o nosso disco é meio que... como é que ele é representado, né? Vão ter arquivos e vão ter espaços livres. Então basicamente a gente vai ter uma string contendo vários dígitos e a gente vai ter que meio que transformar essa string no que o disco rígido é de verdade. E como que transforma, né? Então eu já vou pegar aqui esse exemplo. Aqui. Esse é aquele mesmo exemplo que eu tinha selecionado. Ele vai dar essa string pra gente. E dado que a gente tem essa string, a gente vai começar a poder criar o nosso disco. E para poder criar, bom, primeiramente ele vai pegar o primeiro dígito, né? O primeiro dígito é um 2, então significa que tem 2 espaços que são utilizados por algum arquivo, né? Como a gente não sabe qual arquivo que é, a gente dá um índice para ele e a gente chama de índice 0, que é o primeiro índice, o primeiro arquivo. Aí depois, o próximo, são 3. Só que as posições ímpares, né, os índices ímpares, vão ser basicamente espaços que estão livres. Então aqui vão ter 3 espaços livres. E os espaços livres são representados por pontos, né? Aí vem para o próximo dígito, que é esse 3 daqui. E agora, como a posição é par, né? 0, 1, 2. Essa é a posição de índice 2. Esse 3 significa que tem mais um arquivo ocupando 3 espacinhos, 3 bloquinhos. Então, voilà, a gente tem um próximo. E a gente deu índice 1 porque a gente já tinha usado o 0 antes, foi para o 1. Aí aqui, por exemplo, tem de novo um 3, então vai ter 3 espaços livres. E depois a gente vai ter o 1, significa que vai ter o próximo arquivo, que vai ocupar um bloquinho só. E a gente deu o índice 2 porque a gente já usou o 1 e o 0. E é isso. Essa é a primeira parte do problema. Agora, dado que a gente construiu isso daqui, a gente vai meio que realocar para poder ter um prefixo inteiro que esteja sendo ocupado, né? Então, tipo, a gente vai ter uma sequência de dígitos aqui e a gente vai ter uma sequência só de pontos aqui. Então, a gente vai fazer isso e para poder chegar nesse formato que eu mencionei, a gente vai fazer um algoritmozinho, que é, tipo, imagina que... vamos pegar esse exemplo aqui de novo. Esse é o exemplo que a gente tem. Que a gente conseguiu montar depois que a gente montou o HD, né? O bonitinho, os espaços livres e os espaços que tem files. Então a gente vai pegar a primeira posição que está livre, indo da esquerda para a direita, e aí a gente tem essa posição livre, a gente vai pegar a primeira posição que tem algum número daqui e vai tentar colocar essa posição ali. Então a gente já fez aqui isso, né? A gente pegou o 2 que estava aqui e colocou nessa posição aqui. Daí virou essa segunda linha aqui, tá vendo? Aqui era o espaço, agora é um espaço, né? Porque ali mudou isso para lá. E vai fazendo isso. Então aqui, por exemplo, agora esse 2 daqui, ele foi para cá, para essa posição, virando esse 2 aqui. E aí, por exemplo, como não tem mais nenhum aqui, então aqui é um 1 agora, não posso colocar em cima, não posso colocar em cima, não posso colocar em cima. Opa, outro espaço livre. Então eu vou pegar o próximo 2 e colocar aqui. E eu vou fazer isso até não dar mais, que é até chegar num prefixo que tenha só dígitos e nenhum espaço livre. Então é isso. A gente tem o nosso input aqui que mais ou menos deve ter uns 1000 dígitos. Como a gente tem 1000 dígitos, se a gente for pegar mais ou menos 9, 10, 9 vai, mais ou menos 9, imagina o pior caso, são 9 em todos os dígitos, né? Então, para resolver o problema, eu acho que é bom a gente começar primeiro criando literalmente o disco. Então a gente vai literalmente criar essa string aqui, partindo dessa daqui. Então vamos lá, deixa eu colar ela aqui. Então eu vou ler a linha, um input, e aí eu vou literalmente ter o disco aqui, então eu vou chamar de disk. E eu vou salvar como um array de caracteres, porque string no Python é imutável. E agora vamos percorrer em range line. E se essa posição em mod 2 for igual a 0, significa a posição par, então significa que a gente vai botar o primeiro índice não usado, né? Então eu vou salvar esse aqui, tipo last used index, vai começar com 0. Eu vou usar ele aqui bonitinho e toda vez que eu usar ele, eu incremento em 1. Então, vamos usar ele. Quantas vezes a gente vai botar ele no nosso disco? A gente vai botar o número de vezes que o dígito né? Então, em range, int de line de i. Essa é a quantidade de vezes. Então, disk.append é só dar um disk.append no line de i. Se não, significa que é ímpar, então a gente vai botar essa mesma coisa aqui, só que ao invés disso a gente vai botar pontos, ao invés de ser line de i. E é isso, vamos tentar ver se o nosso disco tá bonitinho. Eu vou só imprimir assim, para poder ser uma string. Deu errado. Aqui não é line de i, que é last used index. Isso.
esse caractere, né, dele. E voilà, a gente tem aqui a nossa string 00, ponto, 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 1, ponto, 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 tá, ponto, 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 1, ponto, ponto, 2. Perfeito. Agora é a segunda parte do problema, né? A gente tem um disco, agora a gente vai fazer aquele processo de pegar o último dígito e colocar no início. Tem como fazer em ao quadrado? Tipo, se a gente for iterando, toda vez que a gente achar um ponto, a gente vai pra direita e tenta procurar um caractere pra botar aqui. E se não existir, eu paro o processo. Só que isso fica em ao quadrado. E eu acho que isso demora bastante pra rodar com o input que ele me dá. Eu não cheguei a conferir, mas dá pra fazer de um jeito mais fácil e com a mesma quantidade de tempo, assim. Que é basicamente uma ideia muito legal que se chama two pointers. A ideia se chama two pointers porque basicamente a gente vai ter dois ponteiros. A gente vai ter um ponteiro aqui na esquerda e um ponteiro aqui na direita. E aí a gente vai mover os ponteiros de acordo com o que a gente quer. Então, por exemplo, primeiro eu vou mover o ponteiro da esquerda até achar um ponto. Então, aqui não tem ponto, vai para a direita. Aqui não tem ponto, vai para a direita. Opa, aqui é um ponto. Dado que aqui é um ponto, agora o meu ponteiro da direita tem que estar em cima de um número para poder colocar lá. Como ele já está aqui coincidentemente, então eu só vou colocar esse número lá. Mas se não tivesse, eu ia ter que mover. Tipo, por exemplo, se ele estivesse aqui em cima desse ponto, eu ia ter que mover para a esquerda até achar um 7. E quando os ponteiros passarem um do outro, significa que acabou. Então não tem mais o que eu possa fazer. Não tem mais um número que eu possa colocar. Então é isso. Basicamente eu vou ter dois ponteiros, eu vou chamar eles de IT, que começa no 0, e um JT, que começa na última posição possível, que é land disk menos 1. E aí, enquanto o meu IT for menor que o JT, eu posso fazer esse processo. E aí eu vou fazer um if, né? Se o meu disco de IT for igual a for diferente de ponto, eu estou procurando um ponto para o meu índice da esquerda. Então eu vou jogar ele para frente, vou jogar ele para a direita. Se significa que agora eu quero mover o meu JT, né? Então, enquanto meu JT for igual a um ponto, meu JT subtrai, porque eu não quero ponto, eu quero achar um dígito. Se não, a gente está no momento ideal agora, que eu posso fazer esse replace, né? Então, eu posso falar que o disk de IT vai ser disk de JT, o disk de JT vai passar a ficar vazio, e o meu IT soma 1 e o meu JT subtrai 1. Perfeito, porque eu não posso mais usar esses dois carinhas, né? Acabei de usar eles. E é isso. No final a gente vai ter o nosso disco. Então, vamos imprimir o nosso disco. Tá aqui. Vamos ver se isso se parece um pouco com o que ele deu pra gente. 00999811 00998. Tá certinho, parece. E aí que tá, eu esqueci de especificar, mas no final o que ele quer que imprime a gente vai iterar por essa string e aí a gente vai fazer uma tal de checksum, que vai ser basicamente o índice vezes o dígito lá. Então vai ser 0 vezes 0 mais 0 vezes 1 mais 2 vezes 9 mais 3 vezes 9. Então é só um for, né? Então for in range do tamanho do disco, a nossa checksum vai ser igual a i vezes o int do número que está lá. Se esse disco, enquanto ele não for 0, né? Ou enquanto ele não for ponto, né? Porque se ele for ponto a gente pode só parar o código. Essa checksum começa com 0, é um somatório. E aí a gente só imprime. Se ela for igual a ponto a gente para. 1928, que é a resposta. Então vamos tentar fazer isso para o nosso puzzle input. Coloca você aqui. Deu um número bem grande. Vem pra cá e submit. Foi. Agora eu vou ler a parte 2 e já volto. Agora para a segunda parte ele disse que aquilo de ficar botando arquivo por arquivo acabou deixando muito lento o sistema e agora ele vai botar o arquivo inteiro, não os bloquinhos. Então, por exemplo, aqui nesse caso, ele vai tentar sempre pegar com ID maior, né? Ele menciona aqui Order of Decrease, File ID Number. Então a gente tenta pegar o 99 e colocá-lo no início, e dá, porque tem 3 espaços, então se eu botar 2 ainda sobra 1. E aí, perfeito, deu certo. E agora a gente vai tentar botar o 7 em algum lugar, no caso, botar o 888 em algum lugar. Só que o 888 acabou que não deu pra botar em nenhum, né? Ele ocupa 4 e aqui só tem espaços no máximo 3. Agora a gente foi pro 777, e o 777 a gente achou pra botar bem aqui, tem 3 espaços vazios, então acabou que botou ele aqui. E é isso a diferença, a gente vai botar o grupo inteiro ao invés de botar bloco por bloco. E primeira coisa, e a gente vai pegar checksum de novo, né? Primeira coisa eu acho que a gente deveria fazer uma função de checksum. Então, get checksum, vai receber um array que seria o disco,
e retorna isso pra gente. Perfeito. E aqui agora não vai mais ter isso, então se for diferente eu faço a checksum, porque agora pode ter espaços vazios, né? Espaços em ponto no meio, eu não quero parar. Então é isso aqui por enquanto. E eu vou copiar esse exemplo aqui para poder usar, vai ficar mais fácil. E toda essa parte aqui agora a gente vai meio que não usar. E uma coisa que eu pensei agora, ao invés de a gente representar desse jeito como string e o disco, vamos representar ele de um jeito mais fácil da gente mexer. E o jeito mais fácil da gente mexer, ao invés de fazer um for adicionando ponto por ponto, a gente já salva um par, salvando quem eu sou. E eu vou salvar um par, chamar de array. Quem eu sou e quantas vezes eu apareço. Caso eu apareço int de line de i, certo? E aqui embaixo eu faço a mesma coisa, só que com ponto aí, em vez do próprio dígito. E aqui a gente vai bater basicamente uma lista. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Essa lista vai ter vários pares e vou falar, tipo, o 2 aparece uma vez, sabe? No caso, o 0 aparece 2 vezes. Aí depois o ponto aparece 3 vezes. O 1 aparece 3 vezes. O ponto aparece 3 vezes. O 2 aparece uma vez. E é isso. Depois eu vou ter que reconstruir a string para poder usar essa função, mas tudo certo. E dado que a gente tem isso, é muito mais fácil agora, né? Porque a gente sabe, pô, é um espaço vazio e tem 3 livres. Eu consigo pôr aquele cara aqui, saca? Então, ficou bem mais tranquilo agora, tá? E outra coisa eu acho também que compensa tirar o str daqui agora, porque a gente não vai mais precisar, a gente pode usar o próprio índice. E o que a gente vai fazer agora é procurar todo mundo. Então a gente vai da direita para a esquerda agora, tentando arrumar todo mundo. Então eu vou in range, começando lá do final, que é além do line -1, e indo até o -1 com passo de -1. Isso é confuso do Python, né? Mas eu vou começar aqui, vou terminar no 0 e vou com um passo de -1. Então a gente começa do final, e eu vejo que se o meu... como é que eu chamo? Aqui não é line, né? É disk. Me confundi muito com isso. Se o disco de i na posição 0 for igual ao last used index, eu vou tentar botar ele em algum lugar. Então eu já posso até subtrair ele no final, porque eu vou tentar colocar ele em algum lugar para a esquerda, né? Então eu vou da esquerda para a direita, então eu faço um for j in range até o tamanho do disco e tento botar ele nessa posição aqui. Então quais são as condições para eu poder colocar ele aqui? São duas, né? Primeiro, que o disco de J na posição 0 tem que ser ponto, tem que ser um espaço vazio. E o disco de J na posição 1, quantas vezes ele aparece, tem que ser menor, não, tem que ser maior ou igual a quantas vezes eu apareço, né? Quantas vezes o disco de I aparece. Se isso aqui for verdade, eu posso colocar ele bem ali, né? Só que aí, dado que eu botei, eu tenho que bifurcar. Bifurcar, quando eu falo bifurcar, eu falo do tipo... Aqui são 3, certo? Aqui são 3. Coloquei um carinha aqui, que ocupou 2, tem que sobrar 1 mais pra direita, sabe? Então eu tenho que fazer essa maracutaia. Vamos ver quanto que difere, eu vou salvar a diferença. Vou chamar de sobra. Tá tudo em inglês, né? Vamos botar remain. Quanto que sobra? E aí isso vai ser o quê? Isso vai ser você menos você. Isso é quanto que sobra. E se o quanto que sobra for maior que 0, eu insiro de novo lá no meio. Insiro de novo. Só que antes disso, a gente tem que colocar nós mesmos, né? Isso vai ser um pouco complicado de fazer. Vou chamar de um array, vou criar um array auxiliar. Porque seria um elemento no meio de uma lista, uma lista normal, né? Um array vai ser odd-n, então esse código aqui vai ficar bem pesado já. Mas vamos lá, né? É o que a gente pode fazer. Hoje vai ter todo mundo até o prefixo até j, então todo mundo até j, concatenado até j menos 1, porque o meu j é a posição que eu estou colocando, mais alguma coisa, mais o disk na posição j mais 1 para frente, né? Então aqui agora no meio eu vou colocar alguma coisa. E o que eu vou pôr vai depender. Vai depender. Eu posso chamar esse aqui de middle, e eu coloco lá dentro o middle. Então eu vou chamar você de middle. E como eu sempre insiro na esquerda, o middle já vai começar sendo... o meu disk de... Como é que eu chamo ele? Disk de I1.
E aí eu falo que o meu disk de I1 vai ser basicamente ponto agora. Não preciso mais que seja o dígito. Não, no caso 0. E esse middle eu vou chamar só de disk de I. Que vai ser um array com o disk de I. Legal. E agora, dado que a gente tem isso, eu preciso ver se sobra alguma coisa. Aquele mesmo int lá que eu tinha feito. Então, se for maior que 0 remain, meu middle vai somar de novo o ponto, colocando quantas vezes que sobra. E é isso, eu vou botar esse par aqui na frente, né? Se existisse, não, a gente nem precisa pôr. Mas que eu acho que se colocasse não ia dar problema, sempre, né? Mas é que a gente pode fazer um if, vamos fazer. Eu tenho que quebrar o loop e eu tenho que substituir. Pelo disk vai passar a ser aux, né? Posso fazer um disk e aux, então vai passar a ser aux. Isso aqui tá basicamente acontecendo porque last used index não é o último índice que eu usei, né? Last used index é o último índice que tá disponível. Então, se eu subtrair aí funciona. Ok. Então, a gente fala que disk é igual a aux. Swap não existe aqui nessa linguagem. Aqui eu tenho que somar com o array. Vou olhar. Estranho. Foi bem estranho. Vamos ver o que deu isso. Tá, substituiu todo mundo porque aqui eu tenho que alterar do J, não do I. E eu acho que também aqui não é J-1, aqui é só J. Porque senão eu tô excluindo um dos caras. E vai lá. Parece que deu certo. O 2 aparece uma vez, aí depois de um ponto. Eu acho que a gente também vai saber se deu certo ou não se a gente criar a string, né? Então agora é hora de fazer uma função que literalmente, com base nisso daqui, vai criar minha nova string. Vamos lá, vamos criar. Vou chamar de S e vai ser também um array de caracteres. E para cada coisa no meu... posso até chamar para cada elemento no meu disco, meu elemento vai ter duas coisas. Ele vai ter o bichinho, o dígito e quantas vezes ele aparece. Então for j in range, quantas vezes ele aparece. Então for j in range age 1, a gente vai colocar s mais igual append no age 0. E no final, se a gente imprimir o S, a gente vai ter uma string bacana. Não? Tem que adicionar já como str pro Joy funcionar. Tá. Vamos ver só se depois do 44.333. Cadê? Vamos pra baixo. Ponto 44.333. Tá, eu descobri o problema. O problema é que quando eu faço isso daqui, meio que o Python altera, como é um array, né, uma lista, então ele altera a referência, então ele altera daqui também. Python, né, então vamos lá, a gente pode criar uma shadow copy e fazer um negócio, mas vou só criar um outro array aqui, precisar o disk de 1, eu acho que é só aqui que eu tô fazendo isso, então só aqui que vai realmente importar. E outro problema, eu acho que eu também não posso ir até além de disk, né, eu tenho que sempre tentar colocar pra esquerda de onde eu tô, né, não faz sentido eu pegar um 00 e colocar ele lá na direita. Então eu vou só até aí, que é até onde eu poderia ir normalmente. E legal, deixa eu matar você. No final a gente tem que .44.333. Parece que deu certo. Agora parece que dado que deu certo, a gente só imprime o getCheckSum disso. Então, getCheckSum do S 2858, legal. Então vamos lá. Eu acabei parando a gravação no meio, em vez de clicar em pausar. E eu só percebi agora, então eu rodei o código e levou mais ou menos cerca de 9 segundos. E foi. Aqui o One Gold Star. E é isso, a gente se vê amanhã no desafio 10, 10º dia.